Olá pessoal, estamos aqui de volta. Agora, depois de entender todos os conceitos iniciais do que é infecção hospitalar, de conversar sobre os modos de transmissão das doenças, a gente vai começar a falar sobre as precauções para que essas doenças sejam evitadas e disseminadas, especialmente nas situações de assistência à saúde. A gente vai falar das normas de precaução que são indicadas. E as normas de precaução, elas são sempre indicadas de acordo com o modo de transmissão das doenças. Então, existem a precaução padrão, que é a precaução que deve ser utilizada para que você evite o contato com sangue, fluidos e secreções. É um tipo de precaução que ela deve ser utilizada para todos os pacientes e ela independe de diagnóstico. Para um paciente soropositivo, eu tenho o mesmo cuidado, a mesma precaução que eu tenho para um paciente diabético, para um paciente hipertenso. Independe de diagnóstico, porque isso eu vou tomar, essas estratégias de precaução, elas são tomadas de acordo com a atividade que eu vou prestar, não de acordo com a doença que o paciente tenha. Beleza? Esse é o aspecto mais importante. É padrão, é para todo mundo, é para todos os pacientes e independe de diagnóstico. Quais são os cuidados que a gente precisa ter? Higienização das mãos. Quando? Especialmente nos 5 momentos indicados pela OMS, mas a gente vai aprofundar isso quando for falar especificamente sobre higienização das mãos. A gente vai falar bem direitinho sobre quais são os momentos e quais os tipos de higienização que precisam ser executados. Mas eu tenho que higienizar as mãos essencialmente antes de prestar qualquer cuidado ao paciente, após todo o cuidado que eu preste ao meu paciente, após tocar superfícies próximas dele também, depois de eu ter tido risco de ter me contaminado com algum fluido. E no mesmo paciente, quando eu for trocar de um sítio contaminado para um outro limpo, ou quando eu for trabalhar em sítios de atendimento de assistência diferentes no meu paciente. Essa higienização das mãos vai me proteger da contaminação, vai proteger os pacientes de uma infecção, de uma contaminação cruzada e vai proteger o próprio paciente também de fazer reinfecções, de ter infecções que vão se disseminando por sítios diferentes. Então, a higienização das mãos, ela é a medida mais importante para prevenção e controle de infecções. Ouçam bem o que eu estou falando, acreditem em mim, para o resto da vida de vocês, que é a medida mais importante para prevenção e controle de infecção. E não é essa a minha opinião. A portaria 2616 fala isso, a OMS prega isso, o Ministério da Saúde, a Anvisa, está dentre as estratégias de segurança do paciente a disseminação e a insistência nas técnicas e na revisão para a higienização adequada das mãos. Então, beleza? Precaução padrão, que é para todo mundo, independe de diagnóstico, e higienização das mãos. E eu vou utilizar luvas e avental. Quando? Quando houver risco de respingar sangue, fluido e secreção na minha mão. Boto luva. Quando houver risco de respingar sangue, fluido e secreção no meu corpo, no meu braço, no meu uniforme, a gente coloca o avental. Percebem que tem a ver com o tipo de assistência que eu vou prestar? Se o risco de eu me contaminar tem a ver com os fluidos chegarem até mim, não tem a ver com o diagnóstico do paciente. Eu também vou utilizar óculos se houver risco de respingar sangue, fluido e secreção no meu olho. E vou utilizar máscara para evitar que respingue sangue, fluido e secreção em minha boca e no meu nariz. Em que situações que eu vou ter que fazer isso, gente? Luva. Se eu for fazer uma medicação parenteral, eu preciso utilizar luvas. Se eu for funcionar um acesso venoso, se eu for fazer uma intramuscular, sim, gente, uma intramuscular raramente sangra, mas há o risco de sangrar, há o risco de ter contato da minha mão com aquele sangue, então eu tenho que utilizar avental. Vou dar banho no leito, vou me contaminar, não vou? Então, a gente precisa ir fazendo, adequando isso de acordo com a assistência e com a atividade que eu vou desempenhar naquele momento para o meu paciente. Máscara. Eu preciso utilizar máscaras para um paciente, por exemplo, em que eu vou fazer uma aspiração traqueal. Pode respingar ali, é um paciente que está vomitando muito. Também pode respingar essa secreção em mim. Eu quero proteger a minha boca. Um procedimento, você vai fazer uma drenagem de abscesso.
Também tem o risco de espirrar no seu rosto, na boca? Tem. Então, isso também serve para os óculos. A gente quer proteger os nossos olhos de que aquele sangue, aquela secreção de abscesso, aquele fluido respiratório de uma aspiração venha, por um acaso, respingar no meu rosto. Até em situação de realização de curativos, independente do diagnóstico do paciente, a gente utiliza esses EPIs, a gente utiliza esses paramentos, tá? De acordo com a atividade. E outra coisa que a gente precisa fazer é o descarte adequado de pérfuro-cortantes. Percebam que a precaução padrão, o que ela quer fazer? Ela quer proteger o profissional de se contaminar com sangue, fluido e secreção. E uma das maiores causas, a maior causa, na verdade, de acidente com material biológico, com risco biológico, que é o agente potencialmente infectante, nos hospitais, nas unidades hospitalares ou na assistência à saúde de uma maneira geral, é o acidente com o pérfuro cortante. Por isso que há a indicação do descarte adequado. Como que ocorre o descarte adequado? No recipiente adequado, tá? De maneira resumida, porque o descarte adequado a gente fala quando conversa sobre gerenciamento de resíduos de serviço de saúde. Mas esse recipiente, ele precisa ter uma resistência em sua estrutura, precisa estar montado corretamente para que ele seja resistente ao vazamento, para que ele seja resistente à ruptura, que é ele abrir embaixo, ele tem que ser resistente à punctura, que é a perfuração. Então, todas aquelas etapas, aquelas peças que vêm para a gente montar uma caixa de descarte de pérfuro cortante, elas têm uma razão de ser. A gente não pode abrir mão de nenhuma delas e é importante seguir a montagem adequada dessa caixa de pérfuro cortantes. A gente também precisa seguir a determinação do preenchimento adequado do volume dessa caixa. Ela só pode ser preenchida em até 2/3 da sua capacidade, ou também 5 centímetros da boca. Tem um pontilhadinho ali que a gente consegue ver pertinho da boca. Ela precisa estar à nossa altura, eu não posso ter que colocar um pérfuro cortante para cima e nem abaixar para colocá-lo. Essa caixa precisa estar em local protegido de umidade. Então, não é correto ela ficar lá em cima da pia do posto de enfermagem. A gente tem que protegê-la da umidade, ela não pode ficar no chão também por conta do risco de acidentes. Além disso, para um descarte adequado de pérfuro cortante, é proibido reencapar agulhas e desconectar seringa da agulha. Tem que ser desconectado, descartado todo o dispositivo lá dentro. Obviamente, a gente já sabe que hoje em dia existem alguns dispositivos de segurança que fazem um reencape e tudo, para trazer uma proteção adicional ao profissional. Ainda assim, eles continuam sendo resíduos que são pérfuro-cortantes e que são potencialmente infectantes. Eles precisam continuar indo para a caixa de pérfuro-cortante. Se você não tem dispositivos de segurança para reencape, isso não deve ser feito. Então, a orientação é o descarte adequado de pérfuro cortante. É recipiente adequado, com todas essas características que a gente citou, não pode reencapar agulhas e também não pode desconectar os dispositivos, desconectar a agulha da seringa, tá joia? Então, esses são os cuidados básicos que a gente tem, que é precaução padrão. Precaução padrão é para quem, gente? É para quem tem doença como hepatite, como HIV, são só esses que a gente precisa cuidar? De jeito nenhum, não sejam induzidos a isso. Precaução padrão independe de diagnóstico, por isso a gente nem precisa saber qual diagnóstico o paciente tem. Se você toma precaução padrão, o risco de você se contaminar é muito pequeno, se você consegue seguir todas essas estratégias, tá? Precaução padrão é para todo mundo e existem algumas precauções que são tomadas de acordo com o modo de transmissão da doença. São elas: precaução de contato, a precaução de gotículas, precaução para gotículas e a precaução aérea para aerossol. Nós vamos falar sobre cada uma delas. Padrão, todo mundo. Então, se eu tenho uma doença transmitida por contato, o que eu vou fazer? Adicionar. Eu tenho mais essa precaução, ok? Lá tem a ver com a assistência que eu vou prestar. Aqui tem a ver com a doença que o paciente tem. Lá no primeiro módulo, quando a gente falou do modo de transmissão das doenças, lá na nossa primeira aulinha introdutória, eu comentei com vocês que a doença transmitida por contato, vocês vão pensar em quê? Vocês vão pensar em toque, vocês vão pensar em pele.
vocês vão pensar em pereba, vocês vão pensar em feridas, você vai pensar na pele do paciente, em toda a estrutura que está em volta dele. Se eu estou contaminada, a minha pele, meu corpo, minha mucosa, a minha mão, tudo que eu encostar, tudo que eu tocar também estará contaminado. Então, o profissional de saúde tem que pensar em fazer o quê? Proteger tudo que for tocar no paciente e em todas as estruturas próximas dele. Na precaução padrão, eu vou utilizar luva quando? Quando eu tenho risco de me sujar com sangue ali, que eu vou pegar uma veia. Mas, se o meu paciente tem uma doença que é transmitida por contato, como um micro-organismo multiresistente, ou esse meu paciente está com uma varicela, o que eu vou utilizar a luva quando? Sempre. Porque tudo que eu tocar, não só o sangue, não só o fluido, não só a secreção, vai ter o micro-organismo. Também vou utilizar avental sempre, porque o meu uniforme, o meu braço vai acabar encostando nas estruturas próximas dele, vai acabar encostando ali na cama dele, nos equipamentos de uma maneira geral. Então, a gente precisa utilizar sempre, nesse caso, o avental e a luva. A higienização das mãos cada vez mais frequente, especialmente quando a gente tiver necessidade de trocar as luvas, e muito fortemente durante a desparamentação. A desparamentação, que é o momento em que eu retiro o meu equipamento, os meus paramentos, é o momento onde a gente tem mais contaminação dos profissionais de saúde. Muita atenção, inclusive, para a Covid, que está aí super em voga nesse momento que a gente está vivendo. A gente tem o maior grau, o maior nível de contaminação dos profissionais acontece no momento da desparamentação. Por isso que é importante seguir uma sequência adequada, é importante fazer isso com tranquilidade, com consciência, com técnica e fazendo a higienização das mãos nos momentos que são indicados, ok? Covid foi só um parêntese aqui para a gente falar de desparamentação. Vamos voltar aqui para uma doença transmitida para contato. Vamos voltar para a minha varicela. Tá lá o meu paciente com varicela, coloco luvinha, coloco avental. Quando? Sempre, sempre que eu for prestar assistência a ele. Eu gostaria que esse meu paciente tivesse um quarto privativo. Se ele não tiver um quarto privativo, a gente pode colocar ele no mesmo quarto com outro paciente? Posso, desde que eles tenham o mesmo micro-organismo e que a gente mantenha a distância mínima de 1 metro entre um leito e outro, tá joia? Deixa aqui. Equipamentos de uso desse paciente: termômetro, esfigmo, estetoscópio, tudo isso deve ser individualizado. Eu não posso processar isso para uso entre os pacientes, porque não há tempo de fazer um processamento adequado. Então, o paciente utiliza aqueles equipamentos durante todo o seu período de precaução. Enquanto ele tiver precaução para contato, somente ele utiliza aqueles materiais, aqueles equipamentos. Depois que passou o contato, aí esse material pode ser reprocessado adequadamente, com tempo e tranquilidade para poder ser utilizado para outros pacientes, tá joia? Então, luva e avental sempre quarto privativo. Opa, não tem? Mantém o mesmo micro-organismo, distância mínima de 1 metro entre o leito e outro, e eles precisam ter equipamentos de uso individual, porque não dá tempo de reprocessar realmente entre os pacientes de uma maneira geral, tá joia? Quais são as situações em que a gente precisa estabelecer precaução para contato? Eu tenho pacientes que estão infectados ou colonizados por micro-organismos multiresistentes, o que é extremamente comum em UTIs, as situações de varicela, o meu paciente que está com herpes zoster, no caso de paciente que tem infecções de pele, ou pacientes que têm curativos que não conseguem conter as secreções, aquele curativo que está sempre drenando, mesmo que você deixe um curativo ali, troque o curativo, ele está com uma drenagem mais contida mesmo. Paciente que tem herpes zoster disseminado, que é o herpes zoster que está espalhadinho, ou paciente que está imunossuprimido e tem herpes zoster, também precisa manter essa precaução para contato. Outra situação que a gente também estabelece precaução para contato é um paciente que tem as doenças que tem transmissão fecal oral, como rotavírus, por exemplo, se forem incontinentes. Por quê? É só porque eles não conseguem fazer a contenção dessas fezes e acabam se contaminando e contaminando outra pessoa e coloca a mão na boca. Não é porque é uma doença que é transmitida por contato, mas se a gente tem uma criança, um idoso incontinente e alguém vai ter que fazer a troca
daquela cama, daquela roupa dele, da fralda e por aí vai, tem uma facilidade de você ir disseminando isso por meio das suas mãos, fazendo infecção cruzada lá dentro da tua enfermaria. Quando vê, tá todas as enfermarias com o rotavírus espalhados lá por ela, tá bom? Então, essas são as estratégias que a gente precisa ter para precaução para contato. Outro tipo de precaução que precisa ser tomado de acordo com o modo de transmissão das doenças é a precaução para gotículas. As doenças que são transmitidas por gotículas, elas são transmitidas por partículas que são grandonas e pesadas. Se elas são grandes e pesadas, eu vou falar, tossir, espirrar. Ela vai percorrer a distância de até 1 metro e ela vai se depositar. Vai se depositar onde? Pode ser na tua mucosa, no teu olho, no teu nariz, na tua boca, ou em alguma superfície, no chão, na mesa, ou então eu tenho uma gotícula que está lá no copinho que eu tomei água, e ela foi parar na boca de alguém. Tossi na minha mão, peguei na maçaneta, vem outra pessoa, pega na maçaneta, mão na boca, se contaminou com a gotícula. Então, a gotícula que carrega esse micro-organismo, ela é grande, ela é pesada, eu tenho que evitar que ela chegue até mim. Eu não inalo gotícula. Gotícula não fica suspensa no ar, ela tem que chegar até aqui de alguma maneira. Por isso a gente precisa ter os cuidados específicos de evitar o acesso dessas gotículas aqui na minha cavidade oral e nasal. Quais são os cuidados que a gente precisa ter? Higienização das mãos, é padrão e é para todas as situações. Se eu tenho uma doença transmitida por gotícula, eu tenho gotícula aí na maçaneta, tenho gotícula nos interruptores, a higienização das mãos ela não pode ser dispensada. Uso de máscara. Qual máscara, gente? A gente utiliza a máscara cirúrgica, a branquinha, a comum, aquela mais do dia a dia, a máscara cirúrgica descartável. Por quê? Porque a gotícula é grandona, a gotícula é pesada. Então, essa máscara oferece um filtro suficiente para que eu consiga reter esses micro-organismos, se por um acaso alguém tossir, falar ou espirrar a menos de um metro de distância de mim. Então, quando eu for atender um paciente que tem influenza, que tem cachumba, que tem rubéola, a gente precisa utilizar a máscara cirúrgica sempre que eu for chegar a 1 metro de distância dele, tá? A menos de 1 metro de distância dele. Eu gostaria que esse paciente tivesse também um quarto privativo. Se não houver um quarto privativo, o que a gente faz? Coloca o mesmo micro-organismo lá dentro do quarto, paciente que tem o mesmo diagnóstico, e mantenho a distância mínima de 1 metro entre um leito e outro. Paciente precisou sair do quarto, mas é precisar mesmo, ele tem que fazer um exame que não pode ser realizado lá, não é para passear, não é para circular. Precisou sair do quarto, o paciente utiliza máscara cirúrgica descartável, porque eu estou fazendo o quê? Eu estou bloqueando a fonte. A fonte dessa contaminação eu estou bloqueando ali, porque se ele falar, tossir, espirrar, você tem uma contenção do micro-organismo na máscara dele, enquanto ele estiver sendo transportado. Quem está transportando ele também utiliza a máscara nessas doenças que são transmitidas por gotícula, tá joia? Então, gotícula, grandona, pesada, máscara cirúrgica resolve, tá ok. Vamos para o próximo modo. Aí a gente tem as precauções para aerossóis. Nas precauções para aerossóis, eu tenho doenças que têm transmissão aérea. O que é uma transmissão aérea? É uma transmissão pelo ar, tá? Se é transmitido pelo ar, é porque as partículas são levinhas, são pequenininhas. Se são levinhas, são pequenininhas, eu vou falar, tossir, espirrar, e elas ficarão suspensas no ar enquanto houver corrente para levá-las, ok? Então, isso é precaução para aerossol. Eu vou tomar cuidado, eu vou ter precaução com o ar que eu respiro, porque o ar que eu respiro está cheio de micro-organismos que aquele paciente está expelindo ao falar, tossir, espirrar. Se a partícula é levinha, se a partícula é pequenininha, é suficiente utilizar a máscara cirúrgica comum? Não, não é suficiente utilizar a máscara cirúrgica comum quando a gente está falando de precaução aérea, porque ela não filtra partícula muito pequenininha. Nesse caso, qual que eu tenho que utilizar? A máscara PFF2 ou a máscara N95, também chamada de máscara N95. N95 e PFF2 são a mesma coisa. É só porque PFF2 segue determinações de normas
brasileiras já de ABNT, e N95 segue orientações, normas americanas, mas elas fazem o mesmo papel, elas têm o mesmo papel, elas oferecem o mesmo tipo de eficácia. Então pode aparecer para vocês N95 ou PFF2, elas são idênticas, elas funcionam da mesma maneira. O profissional de saúde que vai entrar no quarto daquele paciente, ele precisa colocar a N95 antes de abrir a porta. Lembra, o micro-organismo está onde, gente? No ar. Então não adianta eu entrar e colocar depois. Eu vou me paramentar, colocar aquela minha máscara N95 antes de entrar no quarto do paciente. Entrei no quarto, a porta desse paciente, ela precisa estar sempre fechadinha. Para quê? Para evitar que aquele ar fique saindo ali pelos corredores. Esse paciente, o ideal é que ele tivesse num quarto que tivesse uma ventilação por pressão negativa. Por quê, gente? O que é negativo? Negativo não é o símbolozinho de menos? Se eu falo que a pressão daquele quarto está negativa, tem menos pressão que lá fora. E quando eu abrir a porta, ó, o ar lá de fora entra, tá bem? Se tivesse positivo lá dentro, o que ia acontecer? Quando eu abro a porta da enfermaria, opa, aqui tem mais pressão de ar. Aí o ar todo contaminado vai lá para fora para o corredor. Então eu gostaria que tivesse um quarto que tivesse uma ventilação por pressão negativa. Se eu não tenho esse quarto com ventilação por pressão negativa, é porta fechada o tempo inteiro e janelas abertas. Lembrando que a janela de um quarto que está em precaução para aerossol, ela tem que estar aberta, tem que ter ventilação, mas para um ambiente também aberto, onde não tenha circulação de pessoas, para a gente conseguir proteger essas outras pessoas que vão estar passando por ali também, tá joia? Então, tenho ventilação por pressão negativa? Massa, maravilha. Tenho um filtro EPA? Nossa, bom demais. Não tenho porta fechada, janela aberta para um ambiente onde não tenha circulação de pessoas. A gente precisa ter ventilação naquele quarto do paciente, ok? Coloquei minha N95 antes de abrir a porta do quarto. Entrei, fechei a porta. Paciente também precisaria estar num quarto privativo. Se eu não tenho um quarto privativo, posso colocar um outro paciente com ele? Posso, desde que tenha o mesmo diagnóstico, com uma grande exceção. As principais doenças que são transmitidas por aerossol são o sarampo, a TB e o zoster. Eu vou falar com vocês sobre esse enjoadinho do zoster quando a gente for falar dos modos de transmissão das doenças, tá joia? Se tem 2 pacientes com sarampo, eu posso colocar no mesmo quarto? Posso. Se eu tenho 2 pacientes com herpes zoster, pode ficar no mesmo quarto? Pode. Varicela? Pode, não tem problema não. Se eu tenho 2 pacientes com TB, eu posso colocar no mesmo quarto? Pode, porém depende. O que acontece? Eu não posso colocar 2 casos suspeitos de tuberculose no mesmo quarto. Vocês pensam, ó, se eu tiver um suspeito com um suspeito, vai que esse aqui não tava, deu problema para ele, ele contraiu. Agora, se eu botar um suspeito com um confirmado, vai que esse suspeito não tava, deu problema para ele, contraiu. Agora, se eu colocar confirmado com confirmado, tá ok? Tá, desde que um dos confirmados não seja resistente ao tratamento. Porque o que acontece? O outro vai se prejudicar. Então, tuberculose, não posso colocar suspeito com suspeito, porque vai garantir que um deles não estava. Não pode botar suspeito com contaminado também, e eu não posso misturar tuberculoses resistentes ao tratamento. Então, pode ser caso confirmado com caso confirmado de tuberculose, desde que não seja resistente ao tratamento. Fechado? Aí é nesse sentido que a gente consegue estabelecer as condutas para poder fazer a precaução aérea e para conseguir manter 2 pacientes no mesmo quarto quando eu não tenho um quarto privativo para poder conseguir fazer isso, tá joia? Uma precaução adicional que eu vou comentar com vocês, porque ela está muito evidente e tudo, a gente vai falar sobre as estratégias de etiqueta respiratória, que são estratégias adicionais, tá? Que já são recomendadas pelo Ministério e também são associadas a determinadas patologias, a determinadas doenças, as doenças de transmissão respiratória de uma maneira geral, tá joia?
Então, se eu tenho doenças respiratórias, em geral, a gente tem que adicionar essas precauções à etiqueta respiratória. Em relação à etiqueta respiratória, quais são as recomendações que a gente tem oficiais nesse sentido? O caso da tosse. A tosse, ela deve ser anteparada sempre por lenços descartáveis, os lenços de tecido eles não estão indicados, né, mais fortemente, ou com o antebraço. Se eu tossir, espirrar na minha mão, essa minha mão, se eu não tenho como higienizar ela logo em seguida, lavar logo em seguida, é a mão que eu vou pegar na maçaneta, que eu vou pegar no interruptor e por aí vai. A gente tem que manter o distanciamento social, que é recomendado. Gente, só lembrando, eu não estou dando orientações específicas para a prevenção de Covid, para as doenças respiratórias, de transmissão respiratória de uma maneira geral, tá? A gente evita as aglomerações, ambientes fechados, a gente quer ambientes que sejam mais ventilados de uma maneira geral. Evitar tocar o rosto a todo momento, você só toca o rosto se você higienizou as mãos e você precisa fazer alguma atividade, se alimentar, senão você não faz isso. Não compartilhar utensílios de uma maneira geral, copos, garfos, colheres e higienizar as mãos todo o tempo, com grande frequência, especialmente depois de você tocar qualquer superfície. Por isso que a higienização das mãos, especialmente hoje, ela está tão difundida. Agora, eu vou falar com vocês aqui, para a gente tentar diferenciar, para a gente conseguir decorar o modo de transmissão dessas doenças, para a gente pensar em que estratégia de precaução precisa ser feita. Eu falei decorar, mas eu não gosto muito desse termo, eu quero tentar facilitar. Porque quando vocês entendem qual é o conceito da infecção, o modo de transmissão das doenças que determina a precaução, fica muito mais fácil de vocês aprenderem. Mas aí, para não ficar confuso de vocês pensarem para qual doença que eu tenho que estabelecer qualquer precaução, é fácil. Eu só preciso que vocês entendam que para precaução, vamos esquecer um pouquinho o negócio aqui da etiqueta, que a gente já falou deles. Agora a gente vai voltar no modo de transmissão das doenças para a gente saber o tipo de precaução que precisa ser feito. Doença que é transmitida por sangue, fluido e secreção de uma maneira geral, se a gente parar para pensar, as doenças são transmitidas por sangue, hepatite, por aí vai, precaução padrão que a gente tem que tomar. E precaução padrão independe de diagnóstico. Então, fechou. Aí eu só preciso que vocês entendam 3. Que TB, tuberculose, tem transmissão aérea, então a precaução vai ser para aerossol. TB vocês todos já sabiam, então tá tranquilo demais. Sarampo, nossa, sarampo é aerossol, é aerossol, não é gotícula não. O sarampo é transmitido por aerossol, tá bom? Pra vocês lembrarem que é o sarampo mesmo, não ficar confundindo com aquela outra que a gente sempre confunde, que é parecida, vocês pensem que é a doença que está na moda por causa do movimento antivacina, que voltou a matar um monte de gente por aí. TB, sarampo e o enjoado do zoster. Essas são as doenças de transmissão aérea. E se vocês pegarem a que merece precaução aérea, se vocês entenderem isso aqui, vocês vão conseguir saber estabelecer qualquer outra precaução para as outras doenças, tá? E por que o zoster é o enjoado do zoster? Porque o enjoado do zoster, ele traz pra gente a varicela e ele traz pra gente também o herpes zoster. Ó, é enjoado. Já tem 2 doenças ali na história, na mesma família dele que ele traz. Em geral, a pessoa tem varicela ali na infância, né? Ou mais jovenzinho e tal. Ou então tem contato com o zoster de alguma maneira, nem chega a desenvolver realmente a infecção muito fortemente. Ele fica guardadinho, gente, numa terminação nervosa. Aí, na vida adulta, já às vezes no começo da vida idosa, um processo depressivo, de imunossupressão ali associado, a pessoa vem a apresentar esse micro-organismo que estava inoculadinho ali, o enjoadinho do zoster, estava guardado na terminação nervosa, ele vem e eclode na pele. Aparecem aquelas bolinhas. Essas bolinhas, a gente pode ter elas localizadas, que é quando a gente tem até 15 dermátomos, que é pedacinhos de pele ali espalhados. Aí a gente tem o herpes zoster localizado. No herpes zoster localizado, a gente não precisa estabelecer as precauções não, mas a gente precisa estabelecer no disseminado. Disseminado é porque o trem tá o quê, gente? Espalhado.
tem muito pedacinho do corpo que está com herpes zoster, tá? Ou no paciente imunossuprimido. Por quê? Todo paciente imunossuprimido tem um período de transmissibilidade aumentado. Ele não está conseguindo dar conta direitinho da doença, sabe? Como ele não está conseguindo dar conta direitinho da doença, a transmissibilidade dele é por um período maior, tá bom? Então, veio aqui comigo. Por que o zoster é enjoado? Gente, fica muito bonitinho esse jeito que eu escrevo, né? É muito pior que o da minha filha. Mas se vocês estiverem me ouvindo, vocês vão conseguir entender direitinho. Transmissão aérea, tuberculose, vocês já sabiam, sarampo, que é esse negócio do povo antivacina que tá matando um monte de gente, e o enjoado dos ossos. É enjoado por quê? Varicela e herpes zoster. Faço isso para o paciente que está com herpes zoster disseminado ou imunossuprimido. E ainda é enjoado, gente, porque o zoster, ele precisa de precaução aérea mais contato. Por quê? Porque também é pereba. Então, o enjoado dos zoster não faz varicela, que é pereba, né? Lesão de pele, infecção de pele. O enjoado dos zoster não faz o herpes zoster disseminado ou no paciente imunossuprimido, que é perebinha, que é ferida, que é lesão de pele. Então, a gente precisa fazer precaução para contato também, tá? Então, decoraram aqui comigo, gente. Pensa aqui comigo. Pegaram comigo, que é TB, sarampo e o enjoado dos zoster, que precisa fazer precaução aérea. O que for pereba, vai contato. E o que não for, vai gotícula. Quer ver como é que vai ser tranquilo da gente fazer? Se a gente pensar, varicela, tem que estabelecer precaução para contato? Tem, por quê? Porque é perebinha, é feridinha. E também tem que estabelecer precaução aérea? Tem, porque é o enjoado do zoster. Sarampo, tem que fazer precaução aérea? Tem. Tem que fazer precaução para contato? Vocês devem ter ficado igual aquela imagem da Nazaré, assim, né? Que fazendo as continhas da Nazaré Tedesco. Não tem, sabe por quê? Porque o sarampo não tem pereba, o sarampo tem manchinha bonitinha, vermelhinha, de resultado de hemólise, tá? Então, aquelas lesões exantemáticas do sarampo não são perebinhas, elas não proporcionam a transmissibilidade, então não tem que fazer precaução para contato, somente a precaução aérea mesmo, tá joia? Beleza, agora o meu paciente, ele tem impetigo. Nessa situação, ele tem o quê? Perebinha, tá com a doença ali de pele, não é? O que a gente estabelece? Precaução para contato. Paciente que está com coqueluche, ó, vamos agora, para aprender pro resto da vida. Coqueluche é transmitido por via aérea? Não, né? Não são só 3? TB, sarampo e enjoado dos ossos. TB, sarampo e enjoado dos ossos. Precisa precaução aérea? Não. Coqueluche é pereba? É ferida? É doença de pele? Não. Então, qual a precaução? Gotícula, tá? Influenza. Influenza tem transmissão aérea? Não, não é TB, não é sarampo, nem enjoado dos zoster. Então, qual que é a transmissão dela? Gotícula. Influenza é pereba? Não. Então, precaução somente para gotícula, tá joia? Então, esses aí a gente pegou. Agora, eu vou dar uma apagadinha aqui, só pra gente falar muito rapidamente sobre qual precaução que a gente estabelece para Covid, tá bom? Nós precisamos de um momento específico para poder falar de EPI, precaução, paramentação e experimentação para Covid. É só para falar sobre o modo de transmissão da Covid que a gente vai falar agora, tá bom? Um parêntesezinho para isso. O modo de transmissão do SARS-CoV-2 que provoca a Covid-19 é gotículas. Então, teoricamente, seria suficiente a gente estabelecer aquela precaução, né? Utilizar máscara, nanana. Só que o que acontece? É um micro-organismo que está ocasionando uma pandemia, então ele tem alta relevância epidemiológica. A gente está em situação de emergência epidemiológica, emergência de saúde pública. Nessas situações, as precauções são adicionais. Quando você não conhece bem o micro-organismo e quando você precisa fazer uma contenção mais severa da doença, você estabelece precauções adicionais. Por isso que hoje são estabelecidas para Covid precaução padrão, que é para todo mundo, não depende do diagnóstico, então tem que tomar cuidado com sangue, fluido de secreção, higienizar as mãos direitinho e tal. Estabeleço precaução para gotícula, que é o uso da máscara cirúrgica, que é suficiente para gerar gotícula, e estabeleço precaução para contato também, sabe por quê? Porque a superfície em volta do paciente, em volta do mundo inteiro, está cheia de gotícula de SARS-CoV. Então, por isso que o profissional precisa utilizar
as luvas e o avental, porque eu tenho que ter cuidado com as superfícies próximas que estão cheias de gotícula. Tenho que ter precaução para gotícula, que eu tenho que colocar a minha máscara também. E a gente tenta proteger dos respingos, da tosse, da fala, das gotículas do paciente utilizando o óculos para proteger os meus olhos, ou o protetor facial, ou face shield protegendo todo o meu rosto. E no caso de procedimentos geradores de aerossol, como por exemplo RCP, broncoscopia, coleta de suave, aspiração traqueal, eu preciso utilizar uma N95 ou PFF2, porque eu tenho geração de aerossol, e tenho que utilizar as toucas também para proteger o meu cabelo. Então, eu estabeleço que tipo de precauções, gente, para o caso de Covid, qual o modo de transmissão da gotícula, da Covid, é gotícula, mas eu estabeleço precaução para gotícula, precaução padrão, precaução para contato e precaução para aerossol, a depender do procedimento que a gente vai executar. Mais especificamente sobre os EPIs, né, na situação de Covid, que é bem tranquilo, assim, da gente discutir, mas é um tema mais longo, a gente pode conversar em um outro momento. Por hoje a gente fica por aqui e até mais.